Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o curso que eu estou fazendo com a filósofa Miriam Garcia. Eu até sugiro que vocês vejam o conteúdo dela aqui no YouTube, que é uma filósofa com aplicação clínica. Eles chamam de filosofia aplicada. E também ela tem formação em psicologia e ela ensina muita coisa em prol da nossa saúde mental, física, sensorial, através do conhecimento que ela adquiriu. Então, eu acho que vai ajudar vocês. E aqui eu quero trazer o quê? Ferramentas que possamos ter o quê? Qualidade de vida, que vai me ajudar e vai ajudar vocês. Eu sou Ana Cláudia, sou aqui do Rio de Janeiro e também fui diagnosticada com TDAH, depressão, ansiedade, tive síndrome do pânico e estou fazendo um tratamento alinhado com vários profissionais de saúde e em concomitância com a minha vivência, com a minha experiência também de vida. Vou fazer 50 anos esse mês. Parabéns! E eu fiz algumas anotações de algumas práticas que nós temos que fazer para nos libertar dos nossos traumas, das vivências ruins que somatizam no nosso corpo ao longo da nossa vida, da infância, da adolescência. Eu não tive uma infância boa, uma adolescência boa, não sei vocês, mas segundo a Miriam, a nossa infância é uma terra que nós sempre vamos pisar. Eu não sei se essa frase é dela, tá? Depois eu vou até pesquisar. Mas você volta e meia vai estar com sintomas, você vai estar, foi isso que eu entendi. Você vai ter problemas se você não resolver a criança interior. Então, esse vídeo é para você que quer tratar a sua criança interior, não apenas com remédio para remediar, mas também com várias terapias, e nós estamos aqui para ajudar um ao outro, certo? Então, eu vou falar de alguns pontos que eu estou aprendendo e quero passar para vocês. Eu não quero soltar a mão de ninguém aqui e peço que vocês também não soltem a minha mão, porque eu preciso demais de vocês. Eu preciso que esse canal cresça e que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque por mais que pareça insignificante, né, que eu não sou conhecida, mas eu creio que cada um de nós tem algo dentro de si para dar, para doar, de forma que esse algo possa fazer bem a outra pessoa. Isso já é um propósito, e nesse propósito eu me curo. É uma terapia, uma autoajuda entre nós aqui nessa comunidade, que é o YouTube, que ajuda, né, muita gente a ter conhecimento. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é acerca do falar não. Eu tenho muita dificuldade para falar não. Quando alguém me pede alguma coisa, eu tô atarefada e eu não digo não. Gente, eu até tenho melhorado com isso, eu tenho dito mais não, eu tenho falado muito o que penso. Eu estou em crescimento, eu digo que eu tô virando uma chave. Eu não tô deixando mais as pessoas me fazerem de boba, de idiota, de me tratar como criança. Até alguns parentes, né, uma tia, a mãe, o pai, tratam a gente como se nós não tivéssemos crescido, ok? Acham que somos crianças. E eu acho que se nós não colocarmos limites, né, e não alargarmos esse entendimento de saber que eles podem ir até um certo ponto, nós vamos ficar sendo invadidos periodicamente, tá? E com a nossa permissão, porque só fazem conosco aquilo que nós permitimos.
Nós temos que ficar repetindo isso para que isso entre no nosso inconsciente. Pelo que a Miriam Garcia diz, nós dialoga nesse curso que eu estou fazendo, ela diz sobre o consciente e o inconsciente. O consciente, nós temos posse dele, né? É algo que nós estamos ali presente. Mas o tratar o inconsciente é super importante. Então fica a questão, fica a pergunta, por que não conseguimos dizer não? Por quê? Então nós temos que revisitar o nosso passado, tá? E acolher essa criança interior. Eu tô olhando ali, gente, que é a minha anotação, porque eu realmente esqueço às vezes, tá? Nós temos que acolher a nossa criança interior. E que criança interior é essa que vai regular a nossa vida adulta? É o que você passou na sua infância, na sua adolescência, os barulhos, os traumas, as invasões dos seus pais, o que aconteceu de errado lá na sua infância, que você reprimiu, que você escutou, que você não ficou com medo de falar porque o caos já estava instaurado ali naquele ambiente e você acabou se reprimindo, tendo que ser a boazinha, porque todo mundo era mal, você via tanta coisa ruim e o que você tinha de fazer era o que? Se recolher a ponto de não dar a sua opinião contrária. Quantos de nós temos medo de contradizer alguém? Quantos de nós não enfrentamos os nossos medos por medo de alguma repressão, por medo do que o outro vai dizer, né? Eu acho que muita gente passa por isso, tá? E eu queria até que você comentasse aqui nos comentários se você tem dificuldade de falar não, tá? Se você tem essa dificuldade, eu te dou uma dica. Comece com pequenas doses de não, né? Diga um nãozinho, e esse nãozinho vai mais um nãozinho, depois um nãozinho, até chegar no nãozão, entende? E para isso, eu creio que você vai precisar se priorizar. A partir do momento que você se prioriza, as pessoas vão começar a entender que você não pode ser invadido, entende? Eu mesma escutei de uma parenta dizendo assim, nossa, você mudou muito. Gente, isso foi um bálsamo para o meu ouvido. Foi um bálsamo dizer que eu mudei, porque ninguém nesse mundo envelhece sem mudar. E se você muda para melhor, ok, mas você também pode mudar para pior. Para onde você está mudando? Para melhor ou para pior? Se pergunte, né? E tem uma máxima que é pré-socrática, né, de Sócrates, dos antigos filósofos, conhece-te a ti mesmo. Então conhece-te a ti mesmo. Então você se pergunta, quem sou eu? Responda para mim nos comentários. Quem é você? Vamos deixar um silêncio agora? Vamos fazer um silêncio para a gente pensar em quem somos? E o seu inconsciente, ele vai te responder. Quem você é? Por que você se deixa ser invadido? Por que você se deixa ser massacrado ainda desde a infância, desde a adolescência? Porque você não diz chega, basta, eu não aceito mais isso. Entende? Ah, porque eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não... Não invente desculpas. Porque quando você quer, você determina e você vai. Ok? Ainda que sejam minúsculas mudanças, mas você precisa fazer isso por você. Não é por ninguém, é por você mesma ou por você mesmo. Então, é sobre isso. Porque o sintoma que nós temos no nosso corpo físico
ele pode ser remediado por remédios, mas ele não poderá ser aliviado, tá? Se você não decifrá-lo. Então, o sintoma, ele não é para ser aliviado com remédio. Esse é o ponto, esse é o X da questão que eu quero trazer aqui também para vocês pensarem. Vamos formar essa comunidade de pensadores, porque não é só Sócrates, Platão, Aristóteles que são pensadores, não. Nós também somos, nós temos o mesmo cérebro humano e temos como pensar, temos como evoluir, temos como ir adiante, temos como mudar. E o sintoma, isso que eu aprendi nesse curso, não é para ser aliviado. O remédio tem trazido, né? Trazido, tá certo, gente? Tá, né? Me corrijam nos comentários. Eu aceito a correção. Preciso, gente. Então, o sintoma não é para ser aliviado com remédio. Ele pode ser aliviado, colocar esse monstro dentro do guarda-roupa, do armário, para ser tratado na psicanálise. Foi isso que eu alinhei com o meu médico, porque ele disse que muitas das vezes as pessoas vão precisar de remédios. Eu entendi, para colocar o monstro ali, quietinho. Mas ele tá ali, ele não foi embora, ele tá dentro do armário. Se abrir de novo para aquele sintoma, para aquela situação, ele vai voltar e vai fazer de novo tudo, e aí você fica naquela recorrência, por que que não muda, por que que eu tenho que aumentar a dose do remédio, e é sempre assim, barararará. Então, gente, o sintoma é para ser decifrado. Ele é para ser decifrado se ele é um conflito, se ele é um desejo reprimido, tá? Então, nós temos que decifrar se há um conflito dentro de nós, ou se há algo que foi reprimido e que não tem ainda uma saída, uma explicação para tudo isso. Então é preciso você se conhecer, porque você se conhecendo, você vai tirar para fora esses conflitos existenciais da tua infância, ou mesmo o trauma que você teve agora. Talvez na sua infância foi maravilhosa, foi ótima, foi saudável. Os seus pais respeitaram a sua infância até os 7 anos. Dizem, né, os especialistas que nós temos que proteger as crianças, e até os 14 também. Né, tem uma fase aí do 0 aos 7 e dos 7 aos 14. Eu tô pensando muito sobre isso, porque eu tenho um filho adolescente. Porque o meu pastor, uma vez eu fui conversar com ele, falar dos meus traumas de criança, de infância, com meus pais e tudo. E eu tava muito mal. E ele falou, olha, eu também já passei por isso. E eu digo uma coisa pra você. Seja a mãe que você gostaria de ter. Aquilo me deu um choque muito grande. Por quê? Eu saí pensando, porque o interessante da nossa vida é nós pensarmos sobre nós mesmos, e aquela inquietação que ele colocou dentro de mim foi muito pertinente. Se você gostaria de ter essa mãe, esse pai, que não é o ideal, mas é o pai e a mãe real que você tem, aceita esse pai real, mas seja você a mãe ou o pai ideal para o seu filho. Gente, vê se isso não é uma sacada terapêutica, psicológica maravilhosa. Então, nós temos que nos agarrar a esses conhecimentos, que a priori são conhecimentos, né? Não são palpáveis, mas que vão trazer para nós respostas. O que tem trago para mim também é resposta sobre tudo que eu estou vivendo. Tá? E aqui eu não tô para ficar me queixando do meu passado, falando isso e aquilo. Não, eu quero solução e quero para você também, quero para mim, quero para você, sabe? Porque as nossas dores são para o quê? Nós conhecermos os conflitos que temos dentro de nós e darmos um significado, uma ressignificação. Falam muito de ressignificar, né?
É isso que eu acho que precisamos fazer, ressignificar. Vamos avançar. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Do conflito surge um sintoma que diz e se afasta, diminui. Não, vamos lá. Ansiedade. A ansiedade, segundo os estudiosos, ela ataca a nossa amígdala cerebral, né? E a ansiedade, ela libera o quê? O cortisol. E o cortisol ataca o sistema nervoso. E o sistema nervoso de luta e fuga. O que eles falam. O que libera no nosso corpo não sei se é um hormônio, ou agora não sei dizer para vocês, mas é o cortisol, tá? Que vai trazer esse sentimento, essa sensação de luta e fuga, tá? Dizem os estudiosos que isso ocorre desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, tá? E do conflito surge essa luta e fuga, uma resposta que vai dizer para você continuar ou se afastar. Por quê? Esse conflito vai gerar um interesse de aproximação desse sentimento ou um afastamento, certo? E isso vai trazer uma experiência muito grande para você, porque os nossos inimigos, como eu falei, são invisíveis, né? Muitas vezes nós não podemos tocar os nossos conflitos, né? E há uma ansiedade circunstancial nesse meio tempo, vai acontecendo ali com o nosso estilo de vida, que pode ser um estilo crônico, um estilo de vida crônico. Aí ela diz que a ansiedade pode ser, a Miriam Garcia, né, diz que ela pode ser circunstancial, ou seja, ela vem por conta de uma circunstância, e por isso é algo natural, ok? Quando tem essa ansiedade circunstancial. Quando essa ansiedade se torna um estilo de vida, já não é algo saudável, já é algo crônico. Como assim? Uma ansiedade que, por exemplo, você vai na faculdade, você vai apresentar um trabalho, e aí você fica nervoso porque você vai falar para doutores, para diretores, e você ainda não tem essa formação, não tem esse know-how, não é PhD e tal, você se sente, né, constrangido, diminuído e tal, mas você vai e dá. Você começa a palestra nervosa, daqui a pouco você tá lá deslanchando, é uma ansiedade circunstancial. Mas quando ela é um estilo de vida, ela é crônica, você se esbarra em algo que não consegue avançar. Você não consegue falar em público, você passa mal, aí afeta o teu físico, te dá o quê? Diarreia, te dá dor de cabeça, te dá enjoo, te dá tontura, e isso em recorrência, então ela é crônica. Ou quando é um transtorno, ela se torna um transtorno, então ela tem essas fases, tá? Ela pode se tornar um transtorno, ou seja, algo que do nada não está acontecendo absolutamente nada, mas você está ansioso e você não sabe responder por quê, né? Ela pode ser por conta de um estresse pós-traumático ou pode ser biológico, ou também por conta da criança interior. Então, esse ponto, gente, eu vou até fazer aqui uma anotaçãozinha. Nesse ponto, nós temos que raciocinar. Se pode ser um estresse pós-traumático, né, tem uma razão, né? Houve um trauma e após esse trauma, então tem que tratar o quê? Esse trauma. Se você identificou o trauma, então vamos tratar esse trauma, esse ponto. Vamos dar o quê? Um novo significado para isso. Você vai ter que, junto com o seu psicólogo, com a psicanálise ou com a sua oração, eu não sei qual método você vai usar, você vai encontrar um ponto que você vai
dar um novo significado para esse trauma e vai trazer mudança para sua vida, ok? Esse estresse também pode ser biológico, né? Ele pode ser do trauma ou pode ser biológico, ou seja, pode ser por conta da menopausa, né? Como eu tô passando a menopausa, quem aí não tá? São quantos sintomas que a menopausa tem? Alguns dizem que são 70 ou mais, outros dizem que vão até 100, 120. Imagina se nós tivéssemos 120 sintomas, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho não sei, uns 10 sintomas da menopausa. Posso até listar aqui para vocês, né? Porque eu vou te falar. Eu não, meus ovários estão secos, tá? Já fiz os exames, tá? E eu não tenho esses hormônios. Inclusive, apareceu um cisto na tireoide, que eu tô acompanhando, mas eu atribuo a essa questão hormonal, né? Você vê que a questão hormonal, ela pode afetar o sistema nervoso central, né? E tem também, gente, a questão da criança interior. No meu caso, eu acho que foram os três, tá? O trauma de infância, adolescência, o biológico e a criança interior, que foi massacrada, né? A minha criança interior. Então, eu tenho que tratar essas três coisas. Os traumas que aconteceram na minha vida. Um deles, aos 7 anos, eu fui abusada, né, pelo meu primo. Eu e minha irmã fomos abusadas. Então, é um trauma que eu achei que estava superado, mas numa terapia eu vi que não. Ainda existia algo ali incubado. Essa é a questão, se tem algo incubado ainda que precisa ser tratado. Também já fui raptada uma vez na escola, fui raptada por uma mulher que se dizia que minha mãe tinha mandado ela me buscar na escola e eu já estava saindo com ela e tudo. Eu acredito que isso também foi um trauma para mim. A priori eu achei que não, sabe? Já tinha superado, mas eu vi que é algo que precisa também de tratamento. E a criança interior. Mas o pior, que eu assim posso enumerar para vocês, é a criança interior, que eu acho que foi muito prejudicada pela minha vida familiar, tá? E a criança interior e a menopausa também, tá, gente? Pera aí rapidinho que eu vou voltar, só um minutinho. Voltei. Quando a gente tá gravando, acontece uma opção de coisa. Chama o entregador, o iFood, o Mercado Livre, não sei. Mas é isso. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre isso também. Eu quero ajudá-los a identificar qual trauma, qual a situação, o que você precisa fazer para que esse sintoma não seja apenas aliviado, mas seja tratado, curado, ressignificado e que você volte aqui para testemunhar que você está aprendendo, que você está conseguindo, que você está vencendo os medos, tá? Porque senão o medo vai gerando um outro medo, aí você tem medo de ter medo, tem medo de passar de novo. E assim, eu tenho superado, graças a Deus, os medos. Eu tive o pânico lá na academia, mas eu continuei e voltei, e no outro dia não tive, graças a Deus. E vamos em frente, gente. Nós vamos conseguir, nós podemos, nós vamos conseguir. Essa força interior nossa irá nos ajudar nessa comunidade de pessoas sequeladas. Eu até intitulo assim, né? Sequeladas. Me perdoem qualquer coisa. Se eu falei alguma coisa de mais ou de menos, coloca nos comentários que eu vou melhorando, vou mudando. E é assim mesmo, a vida é muito evolutiva. A vida foi feita para a gente evoluir, certo? E eu quero agradecer por todos vocês que estão aqui nesse canal. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que comentem e vamos nos ajudar. Um beijo, fiquem com Deus. Eu volto numa próxima. Tchau, gente!